Hoje eu vim falar pra vocês de um filme que eu amo do fundo do meu coração. Pra mim é um dos filmes assim mais bonitos que eu já vi na minha vida, pra ser sincera. É um filme que é mais antigo. Esse filme foi lançado em 1992. Mas é um filme que eu gosto muito, eu acho ele muito legal, muito bonito. E ele tem um monte de assunto que a gente precisa conversar, que a gente precisa tratar, porque às vezes a gente vê um filme como esse, como Água para Chocolate. Quando a gente vê um filme como esse e a gente não conhece muita coisa, a gente acaba perdendo detalhes que são assim importantíssimos. Esse filme, Como Água para Chocolate, ele foi baseado num livro que tem o mesmo nome, e esse livro foi escrito pela Laura Esquivel. O filme, como eu tinha falado com vocês, o livro foi escrito e foi lançado em 89, mas o filme foi lançado em 92, né? O filme que se baseou neste livro foi lançado em 92. Mas o filme mostra pra gente a situação, principalmente da família da Tita, que é a protagonista. Daqui a pouco eu vou começar a falar aí sobre os personagens. Então mostra pra gente algumas coisas que acontecem com a família dela, como por exemplo, os revolucionários, aquela confusão que passam lá e acabam levando a irmã dela e tal. E isso tudo acontece na época dessa revolução mexicana, que aconteceu em 1910. Então o filme é ambientado nessa época aí, tá? E essa revolução era contra um regime ditatorial no México. Então as pessoas começaram a se revolucionar e aí aconteceu toda essa confusão. Qual que é o título do filme? Como Água para Chocolate. O que acontece? Por que o filme tem esse nome? Os astecas, eles foram os primeiros conhecedores, assim, digamos, do cacau. E eles já faziam uma bebida à base de cacau, que era chamada La Bebida de los Dioses. La Bebida de los Dioses. E essa bebida dos deuses, né, era uma bebida que somente assim, as pessoas que tinham um cargo mais alto, né, na hierarquia, na divisão deles, que tomavam essa bebida, porque era uma bebida que era considerada dos deuses. E quem era a encarnação dos deuses aqui na Terra? Os imperadores, quem mandava na população, digamos assim. E para poder fazer o famoso chocolate caliente, né? Chocolate caliente, se faz com água fervendo. E aí a água fervendo e o chocolate em pó, né? O cacau em pó, o chocolate e açúcar. Bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né, gente? A gente faz, na verdade, o nosso chocolate aqui no Brasil é leite com Toddy ou leite com Nescau. E aí, nós podemos entender o título desse filme de várias formas. Como, por exemplo, como Água para Chocolate, que a água e o chocolate são inseparáveis e se transforma nessa bebida maravilhosa. Como também a gente pode entender a questão da água, o calor, a fervura, né? Essa água que é quente, que tem a ver com amor. E o chocolate, que é afrodisíaco. Então a gente pode fazer aí algumas interpretações sobre o título do filme e o título do livro. O livro, então, e o filme se encaixam no que a gente chama de realismo mágico, tá? Por que realismo mágico? Que vai contar a história de uma família, poderia ser uma família normal, como qualquer outra do México, com seus problemas, com seus conflitos, e ao mesmo tempo vai trabalhar com a questão da magia, de várias coisas exageradas, né? Ou seja, imagens exageradas ou um simbolismo muito grande de acordo às coisas que vão aparecendo no filme. Então a primeira coisa que a gente tem aí de bem importante no filme, e a gente já percebe isso no começo do filme, é a questão do conflito de gerações. Porque o que acontece? O filme vai contar a história de uma família, onde nós temos a Helena, que seria a mãe, né? A mãe Helena, e ela tem 3 filhas, e o marido dela acaba falecendo. Então ela assume a família em todos os sentidos. Ela assume o controle da família e tudo. Então começa uma família num regime, né, matriarcal. E aí ela manda. Ela decide, ela diz e faz o que ela quer e os filhos têm que obedecer. E aí nesse sentido, o que acontece? A filha dela mais nova, a Tita, se apaixona pelo Pedro, que é um rapaz muito bonito e tal, e não sei o quê.
E Tita fica louca pelo Pedro. Só que a mãe vira e fala assim, olha, na minha família quem manda sou eu, aqui quem manda sou eu, e você, por ser a mais nova, né, já que seu pai é falecido e eu não tenho mais ninguém, você tem a obrigação de cuidar de mim quando eu for velha. Então você não pode casar, você não pode ter filhos, você não pode ter a sua vida, porque a sua vida me pertence. E você vai cuidar de mim. E aí a Tita já tem aí o primeiro grande problema, impasse, obstáculo, com relação ao amor dela e ao Pedro. Então começa esse conflito de gerações e esse conflito familiar. A mãe Helena mais velha, mais poderosa, determinando as regras da vida de Tita, que é mais nova, né? E que tem que viver ali à mercê do que manda a mãe dela. Então, um conflito de geração que é muito forte. E é bem interessante com relação na hora que vocês estiverem assistindo o filme, eu queria que vocês prestassem atenção no figurino. Presta atenção no figurino, principalmente da mãe Helena, né? Ela usa roupas bem escuras. Ela usa a maioria das roupas dela são escuras. Depois que ela fica viúva, ela começa a usar negro e tal, não sei o que. E ela tem um cabelo assim mais avermelhado, mais para laranja. Então ela tem toda uma figura mais escura. E a Tita, ela usa roupas mais claras. O nascimento de Tita, pra mim, gente, é uma das cenas mais interessantes do filme. Porque a Tita, ela nasce no momento do nascimento dela, jorra água assim pra tudo quanto é lado. Ela nasce, a mãe dela dá a luz em cima da mesa da cozinha, né? Em cima da mesa da cozinha. E aí quando a Tita nasce, vem aquela quantidade de água, uma coisa absurda, um mar de água. Eu sei que eu tô exagerando, mas a ideia é essa mesmo. É exagerar. E aí vem aquele mar assim, no momento do nascimento de Tita. E o que a gente pode entender disso, né? Nesse momento do nascimento dela, toda essa água. O que quer dizer isso? Já seria uma previsão de que a vida de Tita não seria uma vida tranquila, seria uma vida de sofrimento, de tristeza, de choro. Então Tita já vem ao mundo num mar de lágrimas. E aí, vocês lembram que eu falei que quando a Tita nasce, ela nasce exatamente em cima da mesa, né? De alimentação, da mesa de jantar, digamos assim. Ela nasce na cozinha, numa área lá perto da cozinha, na mesa de jantar. E por que isso é uma informação importante? Por que onde que a Tita nasce é algo importante? Porque, gente, o filme inteiro tem a ver com a cozinha. O filme inteiro tem a ver com comida. O filme inteiro tem a ver com cozinhar, né? Com cozinhar. A gente vê isso muito forte também no filme, porque na casa da mamãe Helena, né, na casa da mãe Helena, tem uma cozinheira, na verdade não é só uma cozinheira, porque são várias pessoas que cuidam da casa, eles são de origem indígena. E aí tem a cozinheira principal, que é quem comanda, assim, a cozinha, e ela tem origem indígena. Então, na comida dela, na comida que ela prepara, ela traz todo toda a cultura dela, toda a história dela ancestral, toda essa capacidade, essa mistura de temperos, né, de temperos fortes e de história mesmo dos indígenas. E a Tita gosta muito dessa cozinheira, elas têm uma relação bem legal. E quando essa cozinheira falece, a Tita assume aí a cozinha, ela assume aí o papel de fazer a comida para as pessoas da casa e brindar as pessoas com a sua comida. A gente vê como que é interessante a questão do cozinhar para Tita, o amor por cozinhar, o amor pela comida. E eu sempre falo isso demais com as pessoas que me conhecem mais profundamente, inclusive com a minha família, que cozinhar é um ato de amor, né? Quando a gente cozinha para o outro, a gente está fazendo um agrado, a gente está fazendo um carinho. E o filme vai caminhar aí por esse ato de cozinhar, vai caminhar aí por esse amor no momento que a Tita assume a cozinha e ela começa a cozinhar. Eu quero falar de duas cenas específicas. A primeira cena específica que eu quero falar é quando a irmã da Tita vai se casar. E aí vocês lembram que no começo eu falei assim, nossa, eu vou tentar não dar spoiler, mas não tem jeito. Eu vou ter que contar um pouco do spoiler, eu vou ter que contar um pouco do filme. Então,
A família da Tita tá lá vivendo no rancho, o pai da Tita já é falecido, de repente aparece o Pedro. Ele se apaixona pela Tita, a Tita se apaixona por ele. E a mãe dela decide dizer que não, esse amor não pode acontecer. E aí ela vira pro Pedro e fala assim, olha, se você quiser, você casa com a Rosaura, que é a mais velha. Mas com a Tita você não vai se casar, porque a Tita tem a obrigação de cuidar de mim quando eu for mais velha. E aí, faltando muito na história, vão pra cena da cozinha, que é exatamente quando vai acontecer o casamento de Pedro e Rosaura. E quem vai fazer o bolo desse casamento, quem prepara o bolo do casamento de Pedro e Rosaura, é a Tita. E o filme, a imagem é muito interessante porque a Tita tá lá cozinhando, tá lá batendo a massa e você vai percebendo todo o sofrimento dela, toda a dor dela de estar perdendo o amor da vida dela, que vai casar com a irmã e que ela não vai ter oportunidade de ficar com ele. Então você sente, no momento que ela tá cozinhando, ela passando pro que ela tá fazendo, toda aquela tristeza, toda aquela, né, aquela dor de não poder casar com o Pedro e do Pedro tá casando com outra. E aí tem uma hora que a imagem vai até, chega no rosto dela e a gente vê as lágrimas correndo. E essas lágrimas aí, elas caem aonde? Exatamente na massa do bolo. E aí ela termina de fazer o bolo fica lindo, 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 lindo. E aí acontece o casamento. Depois que acontece o casamento, no momento da festa, as pessoas começam a cortar, a repartir o bolo, e os pedaços do bolo passando de um pro outro e tal, e não sei o quê. E aí as pessoas começam a comer, né, o bolo, e todo mundo achando o bolo muito gostoso e tal. O bolo realmente, né, tinha um sabor maravilhoso, nananã. Só que aí, de repente, as pessoas começam a passar mal. Aí todo mundo começa a passar mal e começa a vomitar. E aí vem aquele vomitaço. Porque as pessoas no momento que elas vão comendo o bolo, elas começam a sentir toda aquela dor, toda aquela tristeza, todo aquele pesar que a Tita estava sentindo no momento que ela fez o bolo. Então as pessoas começam a compartilhar com a Tita toda essa dor, todo esse desespero, essa tristeza. A segunda cena, que pra mim é uma das cenas assim mais interessantes e uma das coisas mais lindas que eu já vi no cinema, é quando a Tita vai cozinhar. Ela vai fazer um prato especial pro Pedro, né? E pro Pedro, na verdade, ela a princípio seria para toda a família. Mas ela vai fazer um prato especial pro Pedro. E aí o Pedro vem e traz pra ela um buquê de flores, um buquê de rosas. Como presente por ela estar assumindo a cozinha, por ela estar assumindo a parte mais importante da casa. E aí a Tita resolve pegar esse buquê de rosas e resolve fazer uma receita da cabeça dela. Ela inventa a receita na hora. E é um dos pratos mais bonitos e mais lindos que eu já vi na vida. E sou louca pra um dia tomar coragem e tentar prepará-lo. Que é a receita de codornas com pétalas de rosas. E aí, no momento que ela vai arrancando as pétalas da rosa, você sente exatamente o contrário. E você vai ver exatamente o contrário de tudo aquilo que a gente tinha visto quando ela estava fazendo o bolo. A gente começa a ver a felicidade, o ardor, o amor, né? Aquele calor todo relacionado ao amor no momento que ela vai fazer esse prato. E ela faz esse prato pensando no Pedro, pensando no amor dela com o Pedro. E o prato fica lindo, 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 lindo. E aí ela serve o prato com todo aquele prazer, com todo aquele carinho para a família. E aí no momento que ela faz isso, as pessoas começam a comer tanto as pétalas como a carne da codorna. E aí no momento que as pessoas começam a comer, elas começam a sentir tudo que a Tita sentiu no momento da preparação do prato. Então começam a sentir o quê? Calor, ardor, amor, aquele turbilhão de sentimento. Elas se sentem como se fosse um vulcão. E essa cena é bem legal, porque é tanto amor e tanto calor que a Tita colocou nesse prato, que aí no momento que ela está comendo, a Tita tá comendo e degustando o prato, e Pedro também,
A gente percebe que eles criam uma conexão assim muito forte no momento que eles estão comendo, que é como se eles estivessem consumando o amor deles, né? Como se eles estivessem fazendo mesmo sexo, fazendo amor através da comida. É quando eles se entregam ao amor a primeira vez, né? Através desse prato. E aí sobe um calor tão grande nas pessoas que a irmã dela, a Gertrudes, que sempre foi mais doidona, assim, mais fogosa, digamos, é uma cena engraçadíssima, gente. Essa cena é muito legal, muito legal. A Gertrudes começa a pegar fogo, literalmente. E aí ela levanta e tira a roupa toda e sai correndo, assim, pela fazenda, nua, pegando fogo. E aí ela vai pra onde tem, né, o chuveiro. Ela entra ali, que é como se fosse um banheiro, mas do lado de fora da casa. Então ela entra ali e aí tudo pega fogo, vira aquela confusão. E aí é quando passam dos revolucionários, vê ela lá naquela ardência toda pegando fogo. Pega ela, põe em cima do cavalo e vai embora. É quando a Gertrudes foge de casa. E que esse é um momento onde a mãe Helena fica muito brava, né, com a Tita, porque ela percebe quais foram as intenções da filha, né? E mais motivo para ela continuar fazendo da vida da Tita um inferno. Mas a Tita, vira e mexe, ela traz assim algumas coisas de rebeldia, mesmo assim, mesmo para peitar mesmo a mãe dela. Mas o próprio Pedro também tem um certo momento que o Pedro tenta, né, ser rebelde. E aí, lembra que eu falei desse conflito de geração, essa rebeldia? Então, assim, ela deixa bem claro o tempo todo, né, a mãe Helena, que você pode até ter seus atos rebeldes, mas você também pode ter consequência a partir do momento que você tem esses atos rebeldes. E aí, em um determinado momento do filme, que é mais pro meio, tá vendo? Agora eu já tô no meio do filme. Em determinado momento do filme, mais pro meio, acontece que os dois consumando o amor, né, a Tita e o Pedro, aí ela desenvolve uma gravidez psicológica. Ela acha que ela tá grávida do Pedro depois que eles consumaram. E aí quando a Gertrudes vai lá e conta, né? Vai lá e conta pro Pedro que ela acha que a Tita tá esperando um filho dele e tal, não sei o quê. A Tita fica lá cheia de culpa, chorando, toda preocupada por causa dessa gravidez, nananana. E o Pedro, todo feliz, vai comemorar com os amigos. E aí ele tá lá comemorando com os amigos, né? Perto de uma fogueira e tal, cantando, bebendo, né? Todo feliz da vida. E aí acontece um momento bem interessante. Tá perto da fogueira, mas não tão perto assim. Não tão perto assim. E acaba que ele é queimado pela fogueira. Tem as costas todas queimadas. E aí a Tita tem certeza que foi mamãe Helena, que já está morta neste momento, mandando aí uma fogueira para queimar o amado, né? Uma das formas de rebater essa rebeldia. Então vou falar do fogo agora do amor. O fogo do amor. O fogo dessa loucura, né? O fogo da erotização, enfim. A mãe Helena morre, depois a Rosaura morre também, né? A irmã mais velha da Tita morre. E aí depois que todas as coisas vão se acertando e que a vida de todo mundo vai se acertando no filme, finalmente a Tita e o Pedro podem consumar o amor deles. E aí eles vão lá para um quarto e tal para poder consumar esse amor. E aí eles chegam onde tem um monte de vela, né? Um monte de vela, um lugar bem bonito assim, cheio de vela e tal. E aí eles estão lá, finalmente vai acontecer assim o auge, o clímax do amor entre os dois. E eu acho que foi um amor assim tão esperado, um amor tão lutado, um amor tão sofrido, né? Tanto tempo guardado esse calor, esse ardor dentro dos dois, que o que acontece é que no clímax de tudo, Pedro não resiste e acaba morrendo nos braços da Tita. E aí a Tita enlouquece. E aí, o que ela faz com esse fogo todo? O que ela faz com todo esse calor? O que ela faz com todo esse amor que ela tem dentro dela? E aí ela começa a comer uma caixa de fósforos. Então quando ela vê ali a morte, a perda do seu grande amor, e ela tá com todo aquele fogo, com todo aquele amor, o que ela faz? Ela começa a comer um monte de palito de fósforo. E aí tudo começa a pegar fogo. Tudo começa a pegar fogo. Aí tudo pega fogo. E aí o fogo consome. Os dois consomem
toda a história, porque consome a casa, consome onde eles estão, então consome a história, vai engolindo ali o que tinha de bom e de ruim naquela história e vai encerrando ali a história de Pedro e de Tita. É por isso que depois que acontece esse incêndio, é por isso que Esperança tem uma nova vida, porque o fogo consumiu tudo. O fogo do amor e aquele calor absurdo da Tita acaba consumindo tudo de bom e de ruim que tinha ali. Besos, gracias e hasta luego a todos, señores. Nos vemos.